Pois bem, queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus como nosso pastor. E a gente vai justamente usar um dos salmos mais conhecidos da história. Esse salmo é extremamente conhecido, mesmo que a pessoa não seja uma cristã que vai na igreja, com certeza, em algum momento da sua vida, ele já teve a oportunidade de estar de frente com esse salmo. A gente tem esse salmo escrito em vidro de carro, em adesivos pela casa, em todos os lugares, que é o Salmo 23. Hoje eu gostaria de estudar um pouquinho sobre o Salmo 23 e a gente vai tirar algumas pedras preciosas para as nossas vidas que esse Salmo traz para nós. Salmo que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás pelo rei Davi, foi escrito por Davi. E ainda assim continua trazendo vida para a nossa história, continua trazendo coisas especiais para nós. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu mesmo, como pastor, já preguei várias vezes sobre o Salmo 23, mas como a palavra de Deus fala, a palavra dele se renova a cada manhã. E é verdade, porque todas as vezes que você vai buscar na palavra de Deus algo especial para a sua vida, o Espírito Santo usa a sua palavra para trazer algo maravilhoso e especial para nós. Aconteceu comigo, enquanto eu buscava uma ministração para esse domingo, eu olhei com carinho para o Salmo 23 e o Espírito Santo começou a falar de uma maneira especial na minha vida e eu tenho certeza que vai falar na sua vida também. O Salmo 23, como eu falei, foi escrito por Davi. E quem foi Davi, né, queridos? Davi foi uma pessoa que não é só um personagem bíblico, mas ele é uma pessoa que se transformou em um ícone para uma nação inteira, que é o povo de Israel. E ele se transformou também em um ícone para religiões, que é a religião judaica e a religião cristã, e um ícone mundial. Não tem um lugar onde a Bíblia não tenha chego, que as pessoas não conhecem a história de Davi. Nós já ouvimos N pregações sobre Davi e vamos continuar ouvindo, porque a palavra de Deus se renova, mas é uma pessoa que tem algo a acrescentar em nossas vidas. E quem foi essa pessoa? Davi foi uma pessoa que ele foi um criador de ovelhas, ele foi um pastor de ovelhas e por isso que ele desenvolveu nesse momento o Salmo 23 sob a inspiração do Espírito Santo. Ele foi um guerreiro, ele foi um rei, ele passou por toda a história, ele foi um pai, ele foi um marido também, assim como nós, uma pessoa de carne e osso. Quem foi Davi? Davi foi uma pessoa que passou por diversos tipos de provações, diversos tipos de adversidade. Se você dá uma lida rápida sobre a história de Davi, você vai ver o quanto esse homem passou por adversidades. Existem alguns salmos, alguns escritos de Davi na palavra de Deus, aonde você vê que ele parecia que tinha certeza que aquele seria o último dia da vida dele, de tanta adversidade que ele passou. Ele foi durante muitos anos procurado, caçado pelo rei de Israel, que era Saul. Então ele dormia em cavernas, então ele passava por momentos que ele achava que seria realmente o último dia dele. Ele teve tantas adversidades que teve uma vez que ele teve que se fingir de louco diante de um rei filisteu para não ser morto. Então quem que foi essa pessoa? Uma pessoa como eu, como você, que passou por adversidades, e julgo que adversidades muito maiores do que nós passamos hoje, porque tinha sempre alguém na sua cola tentando matar ele. E essa pessoa que ele passou por adversidades, mas também que teve as suas conquistas, saiu lá do campo de pastorear ovelhas e chegou a ser o rei de Israel, o rei mais falado, mais conhecido, mais respeitado da história de Israel. E nesse processo de ascensão, de conquista, ele passou por diversos momentos. Momentos de alegria, momentos de tristezas, em todas as áreas, querido. Foi esse mesmo Davi também que teve alguns filhos dele que o traíram, que queriam o seu trono. Então você vê que foi uma pessoa que, como nós, passa por adversidades. Davi também foi uma pessoa que acertou muito. Ele fez muitas coisas boas, muitas coisas certas, sim, mas também foi alguém que errou muito
como nós, queridos. Na vida nós não só acertamos ou não só erramos, nós fazemos as duas coisas. E essa pessoa, você vê que a Bíblia não tem essa... não ficou com o desejo de esconder aquilo que Davi fez de errado. Não, muito pelo contrário. Todos os erros crassos, os erros grandes de Davi estão escritos na palavra de Deus. Então foi uma pessoa que também teve as suas limitações, que também teve os seus erros. E que foi uma pessoa que amava a Deus profundamente. A gente vê que quando ele está se arrependendo daquilo que ele fez, no Salmo 51 ele fala: Senhor, não retires de mim o seu espírito, porque isso era a intenção de Davi. Davi sempre queria ter o Espírito de Deus próximo dele. Mas do restante, de uma pessoa como eu, uma pessoa como você também. E essa pessoa que passou por alegrias, que passou por adversidades, que também errou muito, mas acertou muito também, foi essa pessoa que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o Salmo 23. Um salmo que, como eu disse para você, escrito há muitos anos atrás, mas que até hoje continua produzindo vida em nós. Isso não pode ser apenas um escrito qualquer. Isso não pode ser apenas uma poesia ou um cântico qualquer, não. São palavras de vida, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que até hoje trazem vida para nós. Sabe na vida de quem esse salmo fez diferença? Na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia disso? O Senhor Jesus Cristo teve contato com o Salmo 23. Se você for olhar um pouquinho a história de Jesus, quando ele tinha 12 anos, em Lucas está escrito, os pais dele se perdem dele, numa visita que eles fizeram a Jerusalém. E quando vão procurar Jesus, ele está no templo, discutindo com os doutores da lei. E aí, quando perguntam, por que você fez isso? A gente estava preocupado com você. Jesus responde, ora, eu estava na casa do meu pai. Então você vê que Jesus ele já tinha esse contato, como todo menino judeu, com as escrituras sagradas. E uma das escrituras sagradas que eles tinham contato era justamente com o livro de Salmo, que ele é recheado de poesias e cântico. Ele é como se fosse o inário judeu. Então Jesus conhecia esse Salmo 23. E esse salmo fez sentido na vida de Jesus. Aí você me pergunta, Wagner, como que você tem certeza que o Salmo 23 fez sentido na vida de Jesus? Você lembra de Jesus falando lá nos evangelhos que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você lembra dele falando lá em Lucas, capítulo 15, sobre a parábola da ovelha perdida? Então, quando ele estava usando isso, em que será que ele estava pensando? A profissão dele não era pastor de ovelha, a profissão dele era carpinteiro, como seu pai. Então, o que será que ele estava pensando? Com toda certeza, ele tinha no coração essas palavras maravilhosas que foram escritas por Davi, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Agora, querido, um salmo como esse, que fez tanto sentido na vida de milhões de pessoas, desde que Davi escreveu até a nossa era, que fez um sentido magnífico na vida do nosso próprio Jesus, a pessoa que nos salvou, a pessoa que nós amamos, que está conosco. Será que esse salmo tem o poder também de fazer algo positivo pelas nossas vidas? O que você acha? Você acha que a palavra de Deus, no decorrer da história, e muito mais nesse momento em que a gente está vivendo, de isolamento social, de coronavírus, será que ele perdeu o efeito? Um salmo que teve tanto efeito na vida de Jesus, na vida das pessoas que seguiram Jesus, antes ainda dos profetas que conheciam a palavra de Deus. Você acha que ele perdeu o sentido, a força de trazer vida para nós? O que você acha? Com certeza não, né, queridos? Nós temos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, cada palavra que está nessa Bíblia, que está nesse livro, tem o poder de produzir vida dentro de nós. Agora, nós é que temos que dar a oportunidade de o Espírito Santo, através da sua palavra, produzir vida dentro de nós. Eu quero te convidar para a gente ler agora o Salmo 23,
Tá? A gente vai ler na tradução, na versão mais tradicional dela, para que a gente possa meditar um pouquinho e procurar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Vamos lá, Salmo 23, o verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu Deus, que palavras maravilhosas! E agora eu quero fazer um exercício com você. Muito provavelmente na tela agora está aparecendo todos os versículos do Salmo 23. São 6 versículos do Salmo 23. Faça esse exercício comigo, por favor. Você está vendo aí o Salmo 23, do 1 ao 6? Veja o que a gente pode fazer com essa palavra que produz vida, gente. Que produz vida. Que palavras maravilhosas. Que coisa poderosa a gente ter contato com este Salmo. Esse Salmo, queridos, ele não é só bonito, ele não é só uma poesia, mas ele é a palavra viva de Deus para nós. Está aparecendo aí o Salmo 23, do 1 ao 6? Então eu quero que você faça assim, ó, vamos usar a sua imaginação agora. Coloca esse Salmo de um lado na sua imaginação, esses 6 versículos, tá? E aí, o que você faz? Você agora pega tudo aquilo que você vem vivendo atualmente. Todos os seus pensamentos negativos, todos os seus medos, seus pânicos, tudo aquilo que a mídia está falando de mal, tudo aquilo que este coronavírus, que esse momento está trazendo de medo, de pânico, de desespero, de desequilíbrio. Assim, ó, como se fosse 2 folhas sulfite, uma com o Salmo 23 e do lado, todos os seus medos, pode colocar todos os seus problemas, todas as suas adversidades, tudo aquilo que está tirando o seu coração do sério, aquilo que está fazendo você ficar sem dormir, aquilo que está tirando o seu apetite ou te fazendo comer demais, aquilo que não está em convergência com a palavra de Deus, tudo aquilo que está te incomodando, coloca toda a tua ira ou tristeza, alguma coisa, coloca um do lado do outro. Você colocou um do lado do outro? Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta: qual é a convergência que tem daquilo que você está sentindo de negativo com essas palavras de vida que o Salmo 23 traz para nós, que o Senhor Jesus traz para nós através do Salmo 23? Faz um comparativo. Aquilo que está dentro de você e aquilo que Deus está falando. Olha, querido, faça esse comparativo. Qual que é a convergência que tem? Será que isso que está dentro de mim é o que está no Salmo 23? É o que está diante dessa palavra gloriosa que Deus trouxe para nós hoje e que nós já conhecíamos? Segunda pergunta: sobre esse cenário que você está vivendo, qual é o efeito do Salmo 23 sobre a sua vida? Tem tido efeito, querido?
Essas palavras de vida e de abundância, de bênçãos que tem no Salmo 23, fazem frente a esse monte de pensamento negativo que está dentro de você. Faça esse comparativo, querido. Veja como que está o seu interior em relação a esse salmo. Se for preciso, leia novamente esse salmo. Olha, se você tiver uma caneta, aquelas canetas de marca-texto, vai marcando as palavras nesse salmo que são mais importantes para você. E veja, e analise, e reflita se hoje este salmo, ele tem convergência com tudo que está em ebulição dentro do seu coração. Será que este salmo que fez sentido para Jesus, que fez sentido para tantas pessoas, desde que foi escrito, até para o próprio Davi com certeza, será que ele não tem poder sobre tudo isso que você está sentindo? Faça esse comparativo. É uma noite para nós refletirmos, para a gente pegar o Salmo 23 e mais do que olhar para ele como uma poesia, fazer dele uma arma de ataque em cima disso que a gente vem vivendo. Será que é possível, gente? A gente ter essa palavra de vida nas nossas mãos e a gente continuar vivendo isso que a gente está vivendo? Eu tenho uma sugestão para você. Para você que está acompanhando a nossa linha de raciocínio aqui, eu tenho uma sugestão. Querido, se você colocou todos esses pensamentos negativos, tudo isso que eu falei, de uma forma imaginária, numa folha de sulfite, eu quero que você imagine você agora amassando essa folha de sulfite. Amassando, rasgando, destruindo e jogando fora todo o medo, todo o sentimento negativo, toda a tristeza, tudo aquilo que não vem de Deus. Você fez isso mentalmente? Agora eu quero pedir para você que você substitua. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Pega o Salmo 23 que está aí na tela e coloca dentro de você. Dentro de você. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E continuando aqui a nossa palavra, olha só, vai mudar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vai mudar, que vai trazer vida para você. Quando você fizer essa troca, vai trazer vida para você. E Deus ainda continua falando no meu coração sobre esse momento nosso, queridos. Eu queria falar com você que conhece a Deus e por muito tempo caminhou dentro de uma igreja. Você que teve um contato com o Salmo 23, querido, e que em algum momento da sua vida fez tanto sentido para você, mas que aos poucos, eu não sei se o mundo se tornou mais atrativo, ou se alguém na igreja te feriu, ou se os problemas foram pesados demais, mas no decorrer da vida, você se afastou da igreja, se afastou de Deus e se afastou dessas palavras de vida maravilhosa. Oh, querido, olha só como o seu coração acabou ficando. Mas eu quero pedir para você nessa noite, eu quero te dar uma sugestão de Deus nessa noite, de você renovar sua aliança com Deus. Porque o mesmo Salmo 23 que falava com você quando você começou na fé, ele tem o mesmo poder hoje que o seu coração está cheio de medo. Está cheio de preocupações, de cenários destrutivos. Ele tem o mesmo poder hoje e Deus não te acusa de nada. Deus não lança culpa sobre você. Quem faz isso é o inimigo de nossas almas. E independente do porquê você acabou se afastando de Deus, hoje, querido, você pode trazer e renovar a aliança com o nosso Senhor Jesus e fazer com que essas palavras de vida tenham novamente vida dentro de você. O meu convite é: volte ao primeiro amor. Ao primeiro amor, quando a palavra de Deus não era um livro simplesmente de história, mas quando era a boca do próprio Deus falando com você individualmente. Deus ainda te espera, querido.
e você vai ver uma transformação acontecendo de dentro para fora em você. Porque a palavra de Deus nunca perdeu e nunca perderá o seu poder de transformação em nossas vidas. Mas vamos continuar aqui analisando, pensando um pouquinho sobre cada versículo, até quando nós podemos, do nosso Salmo 23. O primeiro versículo fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, querido. Eu quero pegar a palavra pastor para a gente trabalhar um pouquinho essa verdade. O que um pastor faz? Um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelha, ele cuida, ele alimenta, ele trata dos ferimentos, ele cura. Um pastor de ovelhas traz segurança para o seu rebanho. Um pastor de ovelhas protege o seu rebanho. Um pastor de ovelha está sempre cuidando do seu rebanho. Está sempre cuidando das suas ovelhas, alimentando, curando. Sempre de olho às necessidades da sua ovelha, sempre disciplinando as suas ovelhas, fazendo com que essas ovelhas cresçam de maneira natural e saudável. Então, de acordo com o Salmo 23, versículo 1, que está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e o serviço de um pastor é cuidar, é alimentar, é curar as suas ovelhas. Eu quero te dizer uma verdade: se hoje eu estou esperando cuidado, eu estou esperando proteção, segurança, eu estou esperando meu alimento, eu estou esperando minha cura, eu estou esperando disciplina, eu estou esperando as coisas da vida que me alimentam, de outro lugar, de outra situação ou de outra pessoa, se eu estou esperando do meu cliente, se eu estou esperando do meu gerente de banco, se eu estou esperando de uma situação que mude, se eu estou esperando do meu trabalho ou se eu estou esperando da minha família, tem alguma coisa errada. Se eu estou esperando de outra pessoa, significa que o Senhor não é o meu pastor. Por mais que eu conheça esse salmo, por mais que eu fale ele, se eu estou hoje, como crença, esperando que o socorro venha de outro lugar, então o Senhor não tem sido na minha vida o meu pastor. E eu preciso confrontar isso dentro de mim. De quem que eu estou esperando cuidado para a minha vida? Porque Ele se coloca como pastor das nossas vidas, como aquele que cuida, como aquele que nos alimenta, como aquele que nos protege. E se eu não consigo receber essa proteção, essa segurança que vem dEle para a minha vida, esse alimento, esse cuidado que vem dEle para a minha vida, então eu desconsidero, eu anulo Deus como pastor da minha vida. Porque Ele é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu faço parte do seu rebanho. E eu preciso ser cuidado. Eu tenho que crer que o cuidado vem sobre a minha vida dEle. Aí sim, querido, são duas sentenças. Olha, o Senhor é o meu pastor, vírgula. Primeira sentença. Segunda sentença. Nada me faltará. Se eu estou vivendo hoje dentro de muitas faltas, sentindo a falta das coisas, se eu estou vivendo um momento de necessidade, se eu sinto falta em tudo, é porque eu não estou cumprindo a primeira parte desse versículo, que é o Senhor, Ele é o meu pastor. Enquanto essa verdade não for uma crença dentro do meu coração, enquanto ela não criar raízes, enquanto o meu comportamento, meus sentimentos, meus pensamentos, as minhas ações não brotarem a partir do fato de o Senhor ser o meu pastor, eu vou continuar com esse sentimento de que algo vai faltar, de algo vai dar errado. Não, querido. Se você hoje se voltar para o Senhor como pastor da sua vida, inevitavelmente, porque Deus não é homem para que minta, a sua promessa acontecerá na sua vida. Se Ele for o seu pastor, vírgula, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Deus é um pai que cuida de tudo. Deus é um pastor que não deixa faltar nada para as suas ovelhas. Deus é um pastor, queridos, que como Jesus falou lá na parábola, lá em Lucas capítulo 15, Ele deixa todas as suas ovelhas no aprisco e sai procurando uma ovelha. Ele sai à procura, porque Ele se interessa.
Para Jesus, para o nosso Deus, criar ovelhas não é simplesmente um trabalho de pecuária para gerar negócio, é algo que é a sua vida. Ele faz isso porque esse é o seu propósito. Ele ama as suas ovelhas. Ele ama cuidar das suas ovelhas. Agora ele tem todo esse cuidado para entregar para as nossas vidas. E por isso que nada falta. Agora, será que eu estou disponível, com meu coração disponível, para receber esse cuidado de Deus e ter a certeza que nada vai me faltar? Ou será que eu tenho procurado pastores de outros lugares? Pastor no banco, pastor nos meus clientes, pastor na minha empresa, pastor na segurança do dinheiro. Todos esses, queridos, não são pastores, mas como o próprio Jesus falou, são mercenários. O único pastor verdadeiro que vai te trazer segurança é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazer a segurança que você precisa e sob a palavra dele, nada vai te faltar. Essa é uma das verdades que o Salmo 23 traz para a nossa vida. É por isso que você pode com toda certeza rasgar toda aquela sulfite que a gente fez agora há pouco ao nosso pensamento, tudo aquilo que tem de mal na sua vida, de emoções erradas, rasgar, jogar fora, porque a verdade de que Ele é o nosso pastor e de que nada vai faltar é intrínseca, é absoluta. Deus é uma verdade absoluta, querido, para as nossas vidas. Ele precisa fazer sentido na sua vida. Continuando esse salmo maravilhoso, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha que interessante. Guia-me, deitar-me faz em verdes pastos, deitar-me, guia-me mansamente aonde? As águas tranquilas. 3 palavras que nos lembram, que faz referência ao descanso que Deus tem para as nossas vidas. Esse versículo ele fala absolutamente sobre o descanso de Deus para nós. Quando Deus ele é colocado, ele se coloca e ele é aceito pela nossa vida como pastor das nossas vidas, não vai nos faltar nada e a primeira coisa que ele faz é nos levar ao descanso. E eu tenho experimentado isso de Deus e muitas pessoas que conhecem a Deus de maneira pessoal conhecem essa visão dele. Quando a gente chega diante de Deus cheio, carregado com os nossos problemas, Ele não pega uma varinha mágica e vai resolvendo todos os nossos problemas. Muito pelo contrário. Ele nos chama, Ele nos dá certeza que está conosco e Ele, em meio às adversidades, nos propõe descanso. Descanso para nossas vidas. Descanso para as nossas almas. Descanso para as nossas histórias, querido. E que descanso é esse, Wagner? Esse não é o descanso de ficar na rede, sem fazer nada, com uma água de coco na praia. Não. Esse descanso significa, queridos, leveza de vida para fazer tudo. Para fazer tudo. Eu escrevi ontem uma rede social falando sobre esse tudo de Deus. Eu escrevi mais ou menos assim. Eu coloquei que se você não conhece o tudo que Jesus é, então você só vai conseguir encontrar o nada, ainda que você tenha tudo. Mas quando você descobrir que o tudo desse mundo é nada para Deus, e quando você descobrir Jesus, então você vai ter descoberto o tudo para a sua vida. Queridos, Deus nos coloca em descanso, Deus nos dá leveza, nos dá paz interior, nos dá paz de espírito, é justamente para nós conquistarmos tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele tem como propósito em nossas vidas. Uma das coisas mais importantes que eu tenho que fazer não é sair resolvendo sistematicamente todos os meus problemas a qualquer custo. O que eu tenho que fazer quando eu encontro Deus, quando Ele se torna o pastor da minha vida, é entrar nesse descanso interior que Ele me propõe.
Porque é no descanso, é na leveza de coração que novos caminhos são propostos para a minha vida. Que eu consigo, junto com Ele, criar novas soluções, novas situações para as nossas vidas. Você quer ver como isso é verdade, querido? Olha só, somente alguém que está em descanso, ele tem a capacidade de criar o novo, de criar novos caminhos. Por quê? Porque alguém que está demasiadamente preocupado, que tem opressão, peso no seu coração, na sua mente, que está sempre correndo a 1000 km por hora, desesperado com o que vai acontecer amanhã, o que é que eu faço amanhã? Essa mente que está correndo desesperada, ela não tem tempo para pensar em novos caminhos. Porque o desespero toma conta completamente da sua mente. Só uma mente que entrou no descanso de Deus é que tem a oportunidade de criar o novo, de inovar. E de sair, querido, desse momento em que a gente vem vivendo com um aprendizado para ser alguém melhor, para colocar a sua empresa, o seu trabalho num outro patamar. Você quer ver como isso é verdade? Aquele que tem descanso em Deus consegue construir algo diferente, e aquele que fica dentro do desespero, correndo desesperado, não consegue sair desse ciclo de destruição? Olha que interessante. Quando a gente pensa no cenário econômico, depois do coronavírus, o que vem à sua mente? Desemprego? Empresas quebrando? Falta de dinheiro? Se é isso que vem à sua mente, querido, é porque você está vivendo uma vida aonde está faltando o descanso de Deus. O descanso, a leveza que Ele traz para dentro do nosso coração. Que está escrito aqui em Salmo, o capítulo 23, o versículo 2. Porque é lógico que a mídia está noticiando isso, que a cada dia cresce o número de desempregados, de empresas que estão quebrando, e tantas informações negativas nós temos. Mas se isso está tomando conta da sua vida, você está esquecendo de João 10:10, onde Jesus ele fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Está faltando um pensamento de abundância dentro de você. Tudo bem, essa é uma forma de pensar, que vai ser escasso, mesmo que as coisas vão ser difíceis, mesmo que não vai ter. Mas você também já parou para pensar uma coisa? Que quando tudo isso que está acontecendo passar, porque vai passar, não é a primeira crise que a nossa humanidade vive, e todas as crises, por piores que sejam, depois que passa, a humanidade volta a consumir, a trabalhar, a viver normalmente, a produzir riqueza normalmente. Você consegue pensar também que quando essa crise passar, vai ter uma grande demanda de produtos e serviços. E quem estiver preparado para atender essa demanda é alguém que vai ter um crescimento dentro do mercado onde atua? Você consegue pensar pelo viés da abundância que Jesus deu para a gente, querido? Olha que coisa. Existe um pensamento que no mundo empresarial, que eu já ouvi algumas vezes, participando de algumas palestras da área empresarial, que fala sobre o oceano vermelho e o oceano azul. Já ouviu falar sobre isso? O oceano vermelho é aquele oceano onde as pessoas estão dentro de uma competição predatória, destruindo uns aos outros, brigando por preço e preocupadas, e tá aquela briga lá, predatória, um destruindo o outro. E aí existe dentro desse pensamento do mundo empresarial que você tem que ir para o oceano azul. Esse oceano azul é onde você consegue valorizar o seu trabalho, valorizar o seu serviço, saindo dessa competição predatória e se colocando em um patamar aonde as pessoas vão procurar o seu serviço, aonde você tem valor para acrescentar a essas pessoas, para compartilhar com essas pessoas. Mas quem é que vai para esse oceano azul que eles falam? Justamente quem consegue trazer inovação para a sua empresa, quem consegue pensar diferente, quem consegue fazer diferente. Agora, quem consegue ter inovação,
Quem consegue pensar diferente? Quem consegue fazer diferente com a mente cheia de preocupação? Será que vai sobrar um espaço para mim inovar alguma coisa se a minha mente está tomada de desespero? Não vai. Olha como a palavra de Deus faz sentido. Porque se eu entro no descanso de Deus, se eu entro dentro desse relacionamento com Ele, se eu entendo que a minha vida é uma parceria com Ele, olha como é importante o descanso de Deus nesse momento que a gente vem passando. Eu começo a ter pensamento de abundância. Eu vivo pela abundância, não pela escassez. Eu vivo pela generosidade de Deus sobre a minha vida e não pela mendicância, não pela mediocridade. É uma forma de ver. Se eu vivo dentro da abundância de Deus, em descanso com Ele, novos caminhos são criados dentro de mim. A inovação é possível. Pensar diferente é possível, pensar fora da caixa. O fazer diferente é possível. E colocar a minha empresa em um outro patamar, aonde ela vai ser muito mais valorizada e eu vou conseguir sair desse oceano vermelho predatório, vai ser possível. Por quê? Porque no começo eu resolvi entrar no descanso de Deus. Querido, Deus cuida da sua vida. Deus tem o novo para você. Você tem que conseguir visualizar esse novo, porque Ele tem. Nosso Deus não parou de criar. Nosso Deus não parou de desenvolver. O mundo não vai acabar com o coronavírus. Mesmo que muitas pessoas falem sobre isso, não vai acabar. Vai continuar. E como nós vamos sair desse coronavírus? Como que a gente vai sair desse momento? Nós vamos sair desse momento para brilhar, para conquistar, ou a gente vai sair desse momento destruídos? Não, queridos. Se você tem Deus, existe sim uma possibilidade para a sua vida. Existe sim, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Deus não abandona nenhuma das suas ovelhas. Agora, você precisa entrar no descanso de Deus proposto no Salmo 23. E versículo 2, o nosso Deus, como pastor das nossas vidas, continua nos fazendo deitar em verdes pastos. Ele nos leva mansamente às águas tranquilas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve, querido. Você precisa entrar no descanso de Deus. E como é maravilhoso viver esse descanso, viver a leveza do coração. Como você levanta pela manhã com a certeza de que Deus está do seu lado. Como você encara as coisas diferentes, querido. Nesse momento, não é um momento para desespero. É um momento para você viver pela abundância que vem do céu para a sua vida. E Deus vai te honrar por isso. Continuando, no versículo número 3, ele fala assim: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Refrigera a minha alma, queridos. Significa, se você for procurar o que significa refrigerar, significa renovar. E ele renova justamente o quê? A minha alma. Aí eu lembro de Paulo falando lá em Romanos, falando em uma das suas cartas, que mesmo que o meu homem exterior se corrompa, mas o meu homem interior se renova a cada dia. Olha como Deus é maravilhoso. No verso de número 1, ele se posiciona como o pastor das nossas vidas. E ele garante que nada vai faltar. Verso número 2, ele nos propõe o seu descanso. Verso número 3, ele nos propõe o seu renovo. Sabe por quê ele faz isso, querido? A palavra de Deus é pensada. Lembre-se que foi o Espírito Santo que inspirou cada palavra que está aqui. Não ache que simplesmente foram sendo jogadas as coisas aqui dentro. Foi ele que inspirou. Então ele tem uma linha de raciocínio. Quando Deus ele é o pastor da minha vida, eu entro no descanso dele. Eu tenho a oportunidade de criar, porque eu estou no descanso dele. Eu tenho dele a renovação necessária na minha alma, todos os dias, quantas vezes eu precisar, porque Deus sabe que em algum momento da vida nós vamos cansar,
que em algum momento da vida nós vamos precisar receber um renovo. Que em algum momento da vida, em alguma área que eu estou vivendo, eu vou chegar ao fim dessa área. E na hora que eu chegar no fim dessa área, para mim não colocar um ponto final nessa área, eu preciso receber um renovo para continuar a minha história, para continuar a minha vida. Então ele começa o Salmo 23 deixando essas duas coisas especiais para a gente. Ele está falando para mim, Wagner, eu sou o seu pastor. Nada vai te faltar, Wagner. Você concorda com isso? Concordo, Senhor. Então a segunda coisa, entra para o meu descanso. Faz tudo o que você for fazer com leveza. Não negocie a sua paz interior. Pensa pela abundância que eu deixei para você na cruz do Calvário. E se você faz isso, eu vou ter renovo diário para você. Renovo, queridos. Quantos de nós precisamos passar por um renovo ao ler o Salmo 23, por exemplo? Porque a gente já leu, a gente já viu em tantos lugares que não tem mais efeito na nossa vida essa palavra maravilhosa de Deus. E quando a gente passa por esse renovo de Deus, é como se aquilo que a gente já viu anteriormente fosse então renovado, ganhasse uma nova energia para nos encher com essa energia e nos fazer caminhar, continuar andando, conquistando, fazendo aquilo que Deus tem como propósito e missão para as nossas vidas. Deus tem renovo para você. Deus, esse Deus que renova a sua alma, querido. Esse Deus que traz um refrigério para dentro da sua alma. Se a sua alma hoje está dentro de um deserto, está dentro de um deserto de pensamentos negativos, de mal, de tristeza, esse Deus, ele tem um refrigério. Ele tem a oportunidade de renovar nossas forças, renovar o nosso ânimo, renovar os nossos sentimentos, renovar os nossos pensamentos, oxigenar a vida dentro de nós. Se abra para essa palavra. A gente fica permitindo que tantas coisas negativas se transformem em certezas dentro da nossa vida, querido. E aí a gente deixa tantas coisas acontecerem nesse sentido que a gente acaba deixando um espaço muito pequeno, muito espremido para as verdades da palavra de Deus. Mas e se hoje você trocar essas verdades? Tirar esse monte de entulho que está fazendo o seu coração sofrer, que está matando aquilo que é importante na sua vida e permitir que esse renovo, que esse refrigério de Deus entre, abunde a sua alma e traga plenitude para você e oxigena o seu interior. Como será que você vai enfrentar essa próxima semana que está diante de você? Será que amanhã, depois de ser oxigenado, renovado, refrigerado por Deus, eu vou levantar novamente só pensando nos meus problemas? Ou eu vou levantar para ser um vencedor? Como o meu Deus, que é o meu pastor, me chamou para ser um vencedor, querido. Como será que eu vou levantar? Preste atenção nisso. Se os seus dias têm sido dias de cansaço, se os seus dias têm sido dias de muito peso, de um interior muito pesado, pense sobre isso. Entra para o descanso do Senhor nosso Deus. Entra, querido, para a renovação que Ele tem, porque a hora que Ele renovar você, Ele vai te conduzir por caminhos de justiça. Deus, Ele não pede para a gente entrar no descanso dEle. Ele não nos renova para a gente ficar parado, não. Ele faz tudo isso para a gente continuar. Por onde? Pelo caminho da justiça. O que é o caminho da justiça? É o caminho onde Jesus faz sentido para nossas vidas, porque Ele é a justiça de Deus para nós. Esse caminho, queridos, maravilhoso. O caminho das conquistas que Deus tem na nossa vida. O caminho da restituição dos nossos sonhos. O caminho da alegria, da felicidade, da plenitude para a nossa história. É isso que Ele tem para a gente. Uma vez que você entra para o descanso de Deus, uma vez que você é renovado, você tem acesso a continuar nesse caminho que é a nossa história, que Ele escreveu para a gente, vivendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas.
E tudo isso ele faz por amor ao seu nome. É por amor, queridos. Deus, ele não fica esperando uma contrapartida de nós, como se fosse uma barganha isso que nós temos com ele. Tudo aquilo que ele faz nas nossas vidas é por amor a nós. Ele te pede para entrar no descanso, para ter a certeza de que ele é o pastor da sua vida. Ele fala para você que vai renovar você. Por quê, querido? Porque ele tem amor pela sua vida. Porque o amor dele cobre-nos de uma forma maravilhosa. Olha como ele nos prepara para aquilo que vai vir. No contexto, continuando aqui no versículo 4, está escrito assim: mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha que interessante. Eu vou andar pelo vale da sombra da morte, mas eu tenho o descanso de Deus. E eu tenho a renovação dele sobre a minha vida. Aí eu vou andar, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que eu passe tempos de adversidade na minha vida, uma certeza vai ficar no meu coração. Qual que é a certeza? Tu estás comigo. Nesse tempo de coronavírus, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, que palavra maravilhosa. Como não ver vidas pulando desse livro para nós? Como não ver o próprio Deus falando conosco, querido? E como está o seu interior? Eu quero parar por aqui. A gente já está uma hora falando e ainda tem mais versículos. Você imagina se a gente fosse meditar em cada palavra desse livro, dessa passagem, desse salmo maravilhoso, o quanto de vida nós não teríamos sobre nós, muito melhor do que a gente ficar olhando, sempre permitindo que entre sobre as nossas vidas tudo aquilo que o mundo está falando. Medita na palavra de Deus, querido. Você vai ter muita vida saindo dela para você. Eu queria orar com você nesse momento, para que Deus selasse essa palavra no seu coração, e para que cada palavra que está no Salmo 23 se transforme em vida, e entre dentro da sua vida, do seu coração, na sua história, e te dê a oportunidade de conquistar tudo aquilo que Deus tem para você, querido. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, Pai. Não foi possível nós chegarmos até o versículo número 6, Senhor. Tanta vida, tanta palavra maravilhosa que o Senhor tem, Senhor, em cada um desses versos, Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra hoje, Senhor. Eu quero te agradecer por você ter inspirado Davi, Senhor, há tanto tempo atrás, a escrever, meu Deus, essas palavras que são tão verdades absolutas para a nossa vida, Pai. Eu quero pedir que o Senhor cele, Senhor, no coração de cada pessoa, meu Deus, que porventura está desesperada com o dia de amanhã, Pai. Cada pessoa, Senhor, que porventura está triste com aquilo que vem acontecendo em sua vida, que o Senhor possa selar e renovar essa palavra no seu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, alcança os lares, meu Deus, que estão, Pai, dentro de um ambiente de conflito nessa noite. E estabelece a tua palavra de que o Senhor é o pastor e que nada vai faltar no coração dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz esse renovo que o Senhor nos promete no versículo 3, nos ajuda a entrar nesse descanso que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Para que a gente possa, meu Deus, dar fruto para a honra e glória do Teu santo nome. Para que a gente possa, meu Deus, preservar o nosso interior nesse tempo de adversidade pelo qual nós estamos vivendo, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor alcance cada família, Senhor. O Senhor dê uma noite de paz, o Senhor dê a certeza de que é pastor na vida delas e que eles estarão sob o Teu cuidado nessa próxima semana, Senhor. Que amanhã, Senhor, a hora que os Seus filhos se levantarem, o primeiro pensamento em suas mentes é de que nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. E eu libero, Senhor, essa palavra, meu Deus, de vida sobre cada pessoa e cada família que está conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.